Olá, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre nós em mais esse dia. Dia de alegria, dia de festa, dia de celebrar com júbilo ao Senhor nosso Deus. Dia de cultuá-lo, dia de santificá-lo. Que Deus seja santificado no seu coração, nas suas ações, na sua casa. Que a sua casa seja em mais este dia um lugar de adoração, uma extensão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta manhã e de modo especial a cada mãe, cada uma das mães da nossa igreja. Hoje também é o dia reservado para orar, para agradecer a Deus a bênção que é o ministério de mãe. Algumas iniciando esse ministério tão abençoador, tão gratificante e tão importante. Outras já com uma larga experiência, já pegando nos braços netos. Mas a mãe é sempre bênção do Senhor. A mãe cristã, a mãe que olha para o filho como herança do Senhor. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de cada uma das mães. E aquelas que porventura ainda não experimentaram este privilégio, que ore ao Senhor, para que assim Ele te conceda. Mas enquanto esse momento não chega, e se não chegar, gere filhos espirituais. Pregue o Evangelho, sirva ao Senhor para que o Espírito Santo possa produzir, através do seu ministério, novas conversões. Um grande abraço a todas as mães. Que seja um dia de abraçar os filhos, que seja um dia de muita alegria para você que é mãe, e que os filhos possam honrar as suas mães, obedecendo, se submetendo ao ensino, à direção das mães. E assim vocês glorificarão a Deus e honrarão as suas mães também. A todas as mães, o nosso carinho, o nosso abraço fraterno. Que Deus abençoe. Eu já encaminhei a nossa singela homenagem no grupo da igreja, com um versículo, com uma pequena palavra e com uma canção, porque o objetivo nosso é que toda a nossa casa sirva ao Senhor. Foi esse o objetivo de Ana, quando pediu Samuel e lhe consagrou de novo ao Senhor. Mães, olhem para os seus filhos, são bênçãos de Deus. Consagre-os ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu convido você, mais uma vez nesta manhã, para acompanharmos juntos a sequência do estudo da Palavra de Deus em Apocalipse capítulo 11. É muito importante que sejamos alimentados da Palavra de Deus. A boa e correta teologia fortalece a nossa fé, santifica o nosso viver e enche-nos com o Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Portanto, nós daremos sequência ao estudo do capítulo 11, que tem como, do versículo 3 em diante, que tem como título aí, as duas testemunhas, os dois mártires, tá bom? Nós já estudamos até o versículo de número 6, nós já sabemos que essas testemunhas, elas apontam para a igreja, o trabalho determinado por Deus, designado por Deus à igreja, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho a todos os povos. Ninguém poderá impedir a igreja dessa proclamação. O Senhor a conduzirá em todos os 4 cantos da terra. A igreja pregará o Evangelho, servirá ao Senhor dia após dia. Portanto, nós vamos em Apocalipse capítulo 11, nós faremos a leitura nesta manhã apenas dos versículos 7 e 8. São 2 versículos de um conteúdo muito importante
que já é atual. Para estes dois versículos, eu estou colocando um tema, o domínio da besta. Então, antes de ler, eu quero lembrar você que dos versículos 3 até o versículo 6, as duas testemunhas que figuradamente apontam para a igreja estão pregando o evangelho. E nós estamos inseridos nesse contexto. Ninguém pode impedir a igreja. Glória a Deus por isso. Até que a igreja cumpra o seu papel. Até que a igreja proclame o evangelho da salvação. Então leiamos, versículo 7 e 8, eu farei a leitura e você acompanhe aí. Diz assim a palavra de Deus: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, do qual o versículo 3 até o versículo 6 fala, quando então tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá. E as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, a tua palavra que é viva, eficaz e poderosa. Mais uma vez, ó Deus, nós a abrimos por meio da fé, na certeza que o teu Espírito Santo, iluminador, consolador, instruidor, há de falar ao nosso coração, há de nos instruir, há de nos edificar, de nos fortalecer e também glorificar o santo e excelso nome do Senhor. Clamamos-te também, ó Deus, pelas mães, aquelas que ora nos acompanham a transmissão, aquelas que depois acompanharão, sobre todas as mães, a bênção do Senhor. Renova, ó Deus, a disposição, fortaleça a fé dessas mães, dê encorajamento para enfrentar o seu ministério dia a dia, e que elas possam, ó Deus, com o coração voltado para o Senhor, orar, criar e educar os filhos para o Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados, estes dois versículos, então, eles nos proporcionam um entendimento daquilo que já está acontecendo, mas que terá o seu cume, o seu ponto alto, quando a igreja proclamar todo o evangelho como designado por Deus. Portanto, o versículo 7, ele projeta um quadro do fim dos tempos, quando a igreja já tiver concluído toda a tarefa de proclamar o evangelho do reino a todas as nações do mundo. Lembra de Mateus capítulo 24, versículo 14? Nas palavras finais do Senhor Jesus, já instruindo a igreja com respeito ao fim dos tempos, ele disse: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então ninguém poderá impedir a igreja que dia a dia, todo dia, proclama o evangelho por toda parte onde o Senhor a designou, e o próprio Senhor Jesus, ele envia a igreja, ele capacita a igreja, ele acompanha a igreja, até que essa pregação, essa proclamação seja concluída. Acabou, não tem mais nenhum campo a receber o evangelho, não tem mais nenhuma pessoa que necessite receber o evangelho. Acabou, chegou ao fim, concluiu o ministério da igreja de pregar o evangelho. Em toda essa caminhada, em toda a jornada da igreja proclamando o evangelho, ela sempre se depara com oposição. Satanás, ele sabe do poder do evangelho, ele sabe que o conteúdo do evangelho não somente o envergonha, mas o amordaça. O conteúdo do evangelho, ele inibe Satanás e ele diminui o seu espaço, o seu raio de ação. Então ele sempre fará oposição para que, primeiro, particularmente você não se alimente da palavra de Deus. Então tome muito cuidado com as artimanhas de Satanás para que você não se alimente da palavra de Deus. Ele também vai procurar de todas as maneiras perseguir a igreja
para que ela não proclame o Evangelho. Então a oposição está sempre presente. Então, meus irmãos, segundo o texto que lemos, quando o trabalho for concluído, porque ninguém pode impedir, então a besta pelejará contra elas, ou seja, as duas testemunhas, que já sabemos que aponta para a igreja. E diz o texto que esta besta as vencerá e as matará. A igreja será vencida, e aí nós precisamos entender o que é que significa esse matará. Vamos pensar um pouco que é a primeira vez que João menciona sobre a besta. O assunto que ele vai tratar com mais riqueza de detalhes no capítulo de número 13. No capítulo 12, ele vai falar desta batalha do dragão e os anjos no céu. E no capítulo 13, ele vai falar agora da besta, que tem uma ação mais eficaz na terra. Bom, é importante lembrar aqui que antes de João escrever todo o Apocalipse, ele teve então a visão completa. Por isso, agora no capítulo 11, ele já está introduzindo o papel da besta, que na consumação ele será um papel mais eficaz momentaneamente. Então preste bastante atenção em algumas coisas que são muito importantes nunca sair da nossa mente. O poder da besta é limitado por Deus. Voltando de novo aos versículos 3 e 6, ao poder de Deus conferido a Cristo, que o confere à igreja, para que nada possa impedir a igreja. Então a igreja caminha sob o poder de Deus. Quando a igreja conclui a obra, então é concedido a besta. Essa besta é concedido a ela poder e é concedido a ela agir contra a igreja que pregava o Evangelho. Mas esse poder é limitado. Então, o poder da besta é limitado, o tempo de ação da besta é limitado, o raio de ação da besta é limitado também. Mas, meus queridos, ela é ardilosa, ela é astuta, pois ela quer imitar a divindade. Então, nós já sabemos das possessões, né? Lamentavelmente, algumas denominações, elas dão uma ênfase muito grande à possessão demoníaca, que é real, que é apresentada pela Escritura, que ainda se manifesta nos nossos dias. Mas preste atenção que isso é muito mais uma ação de Satanás para desviar a atenção da igreja do seu ataque principal. Então, o propósito deste anticristo, desta besta, que trabalha aliada com Satanás, o anticristo não é Satanás, mas é um aliado dele. O propósito deste anticristo, desta besta, é imitar a divindade. E é aí que você precisa de prestar atenção. Em Apocalipse capítulo 17, do versículo 6 até o versículo de número 8, diz assim o texto: então, João está tendo uma visão da grande meretriz, tá? Daquela que tem como carro-chefe a desobediência, a idolatria, é inimiga de Deus com os seus seguidores, é o mundo ímpio atacando a igreja, que é o reino de Deus. Então João teve a visão dessa meretriz. Então, versículo 6 a 8, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me que com grande espanto, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste, preste atenção, era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para destruição, limite, fim. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá.
Então, olha só, entenda que o poder desta besta, que é limitado por Deus, ele tem como objetivo, essa besta ardilosa, essa besta astuta, ela tem como objetivo imitar a divindade. Então, o anjo está mostrando para João o seguinte: quando João viu, ele ficou admirado, ele ficou espantado do que ela pode fazer, de como ela consegue induzir as pessoas, de como a aparência dela, isso é que assusta, que trouxe grande espanto para João. Então o anjo imediatamente ele vai falar: eu vou dizer para você, ela era e não é. E ela caminha para a destruição. Então aqui está um quadro do maligno imitando a infinitude divina, com respeito ao presente, passado e futuro. Então, o anticristo é apresentado pelo anjo, ele era e não é. E está para subir do abismo. Então veja bem, ele não é onipresente. Ele tem limite de tempo, ele tem limite de espaço, ele tem limite de locomoção, ele tem limite de ação. Mas ele quer parecer com o infinito, ele quer parecer com Deus. É o oposto de Cristo. Quando em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Aquele que é e não era, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é aquele que é o Criador, é o Salvador, é o Rei, é o Todo-Poderoso, é o Onipotente, é o Onisciente, é o Onipresente, que era e que há de vir. Ele não tem início, nem meio, nem fim. Ele é por toda a eternidade. Esta é a realidade do Cristo que governa a besta, que quer se parecer com o Senhor. Então, observe uma coisa que é muito importante. O texto ele vai apontar para o futuro, para próximo ao dia do juízo final, quando a besta haverá de ter uma ação muito mais clara, muito mais ampla. Porém, nós já temos manifestações preparatórias dessa besta. Do mesmo jeito que a igreja, nós estamos no tempo de pregação, no tempo de anunciar salvação em Cristo, nós, igreja, já enfrentamos perseguições por parte deste império, por parte deste anticristo. Lembra dos cavaleiros que vieram para a terra, das trombetas que foram tocadas. A igreja já está sendo perseguida, mas a igreja ainda está no processo, ela não cumpriu todo o seu trabalho. Então, nesse momento também, nós já temos manifestações preparatórias para o reinado momentâneo desta besta. Então, neste exato momento, já é permitido ao anticristo fazer sinais semelhantes aos de Cristo. Então, a ação do anticristo tem como objetivo imitar a Cristo, mas elas não serão reconhecidas por Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para Mateus capítulo de número 7. Esse texto ele é muito importante porque ele nos coloca exatamente no momento que se chama hoje. Mateus capítulo 7, do versículo 15 até o versículo de número 23, o Senhor Jesus Cristo faz uma advertência com respeito aos falsos profetas. É importante entender nesse exemplo que ele dá, ele diz: olha, cautelai-vos dos falsos profetas. São profetas que estão no meio da igreja, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O propósito da besta não é ser igual à divindade, não é se parecer com a divindade. Então, o Senhor Jesus já está advertendo isso. Falsos profetas no meio da igreja.
pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Cada árvore produz o seu devido fruto. Assim, a igreja produzirá o fruto correto. A igreja produzirá a obra correta, em harmonia com a palavra de Deus e com o Senhor da palavra. Mas os falsos profetas, eles produzirão algo parecido. Parece, mas não é. E versículo 19: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Agora o versículo 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, se referindo ao dia do juízo, hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, Jesus respondendo a eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, nós temos aqui um texto muito importante que nos adverte com respeito ao trabalho já permitido, é um trabalho introdutório do anticristo, daqueles que estão a serviço do diabo, dos falsos profetas. Eles já estão preparando o caminho para esse domínio maior e eficaz da besta. Então, preste atenção que isso surgirá no meio da igreja. Não espere, apesar de ser oposição, mas não espere uma oposição lá em um terreiro de Umbanda. Espere uma oposição dentro da igreja. Segunda coisa, Jesus diz aqui claramente, os frutos são importantes. A conduta, o sentimento e as ações são importantes. Crente sempre produz frutos por meio da fé, em obediência à palavra de Deus. Eles não negam a palavra e eles não produzem absolutamente nada que seja contrário à palavra. Pelos seus frutos os conhecerão. A outra parte final, eles farão sinais, e é aqui que está o problema. Olha só o que eles farão. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? Gente, isso significa abrir a Bíblia e profetizar a palavra de Deus em nome de Jesus. Mas com uma diferença muito grande. A diferença da interpretação. Lembra o capítulo 4, quando Satanás fez uma interpretação errada da Escritura? Ele citou a Escritura para tentar o Senhor Jesus Cristo. Ele fez uma exegese errada, conscientemente. É usar a palavra, mas não conforme a palavra é explicada, é ensinada. É tomar a palavra por pretexto, é tomar a palavra para colocar nela aquilo que ele quer. Nem teu nome não profetizamos, em teu nome não expelimos demônios, tem a ver com sinais sobrenaturais que eles farão. Eles vão, o demônio expelindo o próprio demônio. E em teu nome não fizemos muitos milagres, mesmo que tomaram o nome de Jesus para expulsar os demônios, mesmo que tomaram o nome de Jesus para fazer milagres. Jesus vai falar para eles: eu nunca vos conheci, ou seja, nunca existiu comunhão entre nós. Vocês nunca falaram o meu nome com a minha autoridade, com o meu poder. Vocês nunca pregaram a minha palavra na minha autoridade, no meu poder. Vocês nunca fizeram sinais na minha autoridade, no meu poder. Não existe comunhão entre nós. Apartai-vos de mim, malditos. Bom, então a pergunta é: qual é a diferença entre o verdadeiro fruto, o verdadeiro profeta e o falso profeta? Os verdadeiros profetas, os verdadeiros crentes, para eles os sinais apenas colaboram com a pregação da palavra. O importante para nós é a palavra como um todo. Os sinais apenas cooperam. Eles podem acontecer ou não acontecer. Nós não temos como carro-chefe os sinais. Nós temos a palavra, a pregação da palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Bom, Atos capítulo 8,
Deixa eu ler alguns textos aqui que eles são muito importantes. Atos 8, a partir do versículo 4 em diante. Este é um contexto de perseguição. Quando Estevão foi morto, então aqueles que são considerados anticristãos, anticristo, eles expulsaram a igreja de Jerusalém. São os mesmos anticristos que o mataram. São os mesmos. E eles agora expulsam a igreja. E aí, olha só, sobre essa perseguição, sendo expulsos de Jerusalém, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra. A igreja está cumprindo o que Deus determinou. Ela está sendo expulsa por aqueles que são anticristãos, ela está sendo expulsa, mas ela está sendo levada por Cristo, na autoridade de Cristo, pregando a palavra de Cristo. Este é o fruto verdadeiro. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Veja, a prioridade, a prerrogativa é a pregação da palavra, o entendimento correto da palavra e a pregação correta da palavra. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as. Veja a prioridade na palavra. Veja o poder da palavra. A palavra está operando conversões, ela está abrindo os ouvidos e os olhos daqueles a quem o Senhor destinou para a salvação. E vendo os sinais que ele operava. Os sinais, eles cooperam com a pregação da palavra naquele momento tão importante, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Ao ouvirem a palavra de Deus, a palavra poderosa, limpa, pura, perfeita de Deus, na boca dos seus santos, os espíritos malignos, o diabo não pode resistir e ele tem que bater em retirada, mediante a voz de Deus, a palavra de Deus, porque o império das trevas, os demônios que sobem do abismo, eles estão no controle de Deus, eles são submissos a Deus e eles não podem suportar a palavra de Deus. E muitos paralíticos e coxos foram curados, os sinais colaborando com a palavra. E houve grande alegria naquela cidade. E também Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 20. Marcos, capítulo 16, versículo 20. E eles, ou seja, os discípulos que foram enviados pelo Senhor Jesus, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram, na autoridade do Senhor, desfrutando da presença do Senhor, da capacidade do Senhor que cooperava com eles. Eles saíram pregando o Evangelho. E por meio de sinais que se seguiam, a palavra era confirmada. Esta é a diferença entre o verdadeiro profeta, entre o verdadeiro crente e os falsos profetas e os falsos crentes. Para os falsos profetas, os falsos crentes, para o anticristo e todos aqueles que o seguirão, os sinais estão acima da palavra. Eles são feitos na contramão. O que nós pregamos é a palavra. Os sinais dependem do querer de Deus, do decreto de Deus e da vontade de Deus. Os verdadeiros profetas, os verdadeiros crentes, eles não somente se satisfarão com a palavra e da palavra, mas eles terão a sua confiança totalmente submetida na palavra de Deus. E a obedecerão como o Senhor a revela. Obedecerão a palavra como um todo. Abraão, traga teu filho Isaque, teu único filho Isaque a quem amas, e oferece como holocausto. Abraão obedece literalmente, integralmente a palavra por meio da fé. Saul não obedeceu. Saul, ele mediante a ordem de atacar todos os inimigos e destruir tudo, ele trouxe o rebanho e por isso ele foi punido. Portanto, essa é a diferença. O verdadeiro profeta, o verdadeiro cristão, obedece à palavra de Deus. Os falsos, aqueles que são falsos profetas, falsos crentes, aqueles que seguem o anticristo,
eles colocam sinais segundo o querer e a vontade dele. E Deus permite esses sinais para o engano, para a destruição deles. Irmãos, então entenda que o trabalho deste anticristo ele já está acontecendo, ele já está em atividade preparatória. Ele terá uma amplitude e ele se completará quando o Senhor autorizar, quando a igreja concluir o seu ministério de pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele faz alusão ao anticristo quando escreve aos Tessalonicenses que o homem da iniquidade não pode exercer seu pleno poder e autoridade até que chegue o tempo, pois Deus agora o detém. Nós temos essa passagem em 2 Tessalonicenses, que ela também é muito importante nesse nosso contexto. Então eu quero ler com vocês, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Esse texto, ele precisa de entrar nessa exposição. Veja que nós estamos ainda apenas falando desse papel da besta. A igreja conclui a pregação do Evangelho e a besta então terá um poder maior. Mas nós estamos nesse momento ainda que a igreja está pregando o Evangelho e onde a igreja já sofre perseguições. Mas Paulo ele vai nos mostrar que esse anticristo não pode exercer por enquanto seu pleno poder e autoridade até que chegue o tempo. Então ele já está agindo com um poder limitado por Deus, até que Deus possa o libertar ou liberar. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, a partir do versículo 1. Ouça com bastante atenção. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa fé, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Paulo está nos exortando a manter-nos firmes na palavra, na sã doutrina. Tome cuidado, não se iluda com sinais de pessoas que estão tomando o nome de Cristo e fazendo coisas que elas são grandiosas. Tome cuidado, não se iluda. O que Paulo está dizendo, mantenha o seu coração na palavra, mantenha a sua mente na palavra, é estudar a sã doutrina, é comer a palavra de Deus, é alimentar a nossa alma da palavra de Deus. Meus queridos, eu abro um parênteses aqui, você tem muito pouco tempo para outras coisas. O tempo que Deus te deu é para que você alimente a sua mente, o seu coração com a palavra, para que ela não seja escudo e espada. Versículo 3, fecha parênteses. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, Cristo não voltará, mesmo que estejam anunciando, e Cristo vai voltar hoje, amanhã, ele não voltará antes de cumprir isso aqui, antes que venha a apostasia. As pessoas, elas abandonarão aquele pouco que elas receberam, um pouco que já é suficiente para deixá-las indesculpáveis. Elas vão abandonar isso, elas vão virar as costas para a Escritura, e então seja revelado o homem da iniquidade. Essas pessoas seguirão o anticristo, elas irão atrás dele, e é chamado filho da perdição. Qual que é o trabalho dele? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Presta atenção numa coisa aqui, meus queridos. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Não espere, meus irmãos, aquela figura folclórica de Satanás com um chifre, com um rabo e um tridente. Não espere ele aparecer diante de você e falar assim, venha me seguir. O Paulo está dizendo, olha, ele vai usar, de acordo com a sua artimanha, de acordo com a sua astúcia, ele vai usar elementos do verdadeiro culto. Ele vai usar sinais que estão registrados na palavra. Ele vai usar a própria palavra e
tudo aquilo que é objeto de culto. Então, tome muito cuidado, porque ele pode pegar um copo que parece água, mas que na realidade pode ser uma água ardente, pode ser uma cachaça e te dar como se fosse água. Ela parece água, mas ela não é água. Ela não tem a função da água. Percebe? É isso que ele vai fazer. O objetivo dele é atacar a igreja. E ele fará isso com os elementos de culto, tentando levar a igreja, mas ele não conseguirá, levando essa ala, que são os, abro aspas, crentes nominais, levando essas pessoas a negarem a Cristo, iludindo essas pessoas. Temos visto, irmãos, templos e mais templos de pessoas que tomam o nome de Deus, que usam a palavra de Deus, mas que é contrário à palavra de Deus. O que estão falando, o que estão fazendo, arrasta multidões. Mas essas multidões querem isso. Eles querem facilidade. Eles não querem viver aos pés da cruz. Eles não querem tomar a sua cruz. Eles não querem negar a si mesmos. Eles querem um Deus que resolva todos os seus problemas sem nenhum esforço deles. Isso já está acontecendo em certa medida. Esse homem da iniquidade, ele se opõe a tudo que se levanta contra Deus e que se chama Deus o objeto de culto, lembra que há pouco eu disse, o objetivo dele é se passar por divindade, tendo a ousadia de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É lógico, ele jamais assentará no trono de Deus, é um trono inabalável. Ele se assentará no trono que Deus lhe concedeu. Em Apocalipse, quando o Senhor Jesus fala sobre a igreja, ele diz, olha, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. É disso que Paulo está falando aqui. Verso 5. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ele já está atuando, mas aguarda a ordem de Cristo para que ele então possa atuar com mais liberdade, com mais força, com mais astúcia. Versículo 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O ministério da iniquidade está no poder do Senhor, ele é detido pelo Senhor, ele é governado pelo Senhor, e ele está aguardando a palavra de ordem do Senhor. Assim que a igreja concluir o ministério, ele receberá essa palavra de ordem para que ele possa atacar. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Glória a Deus por isso! Glórias ao Senhor Jesus, o Cordeiro, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem as chaves da morte e do inferno, a besta, o anticristo, Satanás e todo o império demoníaco está sob o poder do Senhor, e basta um sopro da boca do Senhor Jesus Cristo para acabar com todo este império, com toda esta eficácia. Versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Poder, sinais e prodígio da mentira. Lembra agora Mateus capítulo 7, quando esses falsos profetas falarão para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, em teu nome fizemos sinais, em teu nome expelimos demônios. Sinais da mentira, prodígios da mentira. Não tinha comunhão com Deus, nunca esteve de acordo com a palavra de Deus. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Essas pessoas enganadas, elas não acolheram a palavra. Elas rejeitaram o plano de salvação oferecido pelo Senhor Jesus Cristo. Rejeitaram Cristo e abraçaram o ministério do engano, da injustiça.
É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Aquelas pessoas que querem facilidade, aquelas pessoas que querem que Deus resolva os seus problemas, mas não querem confessar os seus pecados, não querem se arrepender, não querem abraçar o plano de salvação oferecido pelo Senhor Jesus Cristo. Eles abraçam o ministério da mentira porque eles sabem que é mentira, mas eles querem confiar nessa mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Meus amados irmãos, quando o testemunho da igreja completar seu ministério no mundo todo, então o volume da perversidade atingirá o seu máximo. E então o anticristo assumirá o comando. O anticristo não é Satanás, mas ele é intimamente aliado e enviado por ele. Pois bem, então, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, esse é o processo que nós estamos. A igreja pregando o evangelho, e nós já temos a igreja sendo perseguida. Nós já temos um ministério da iniquidade atuando, preparando aquele grande momento em que ele há de voltar. Tem tantos vídeos correndo aí pela internet. Irmãos, esses vídeos eles são tão diabólicos quanto a ação da própria besta. Porque eles ignoram a palavra de Deus, a interpretação correta, a soberania da palavra do Senhor Deus, e eles dão crédito a Satanás. Esses vídeos e essas pessoas que se dizem crentes, que eu vi pouca coisa, eu já nem vejo isso mais, eles colocaram o diabo num patamar de igualdade com o Senhor. São tão diabólicos quanto o próprio diabo, porque é o Senhor Jesus Cristo e o diabo o seu império. Pois bem, o versículo 7 continua dizendo que a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Então nós já sabemos que, em parte, esse homem da iniquidade, ele já está pelejando contra a igreja. A perseguição já acontece no mundo todo, e acontecerá no Brasil também. Não precisa de ficar esperando o Estado laico até que Cristo volte, não. Tá? Nós já sabemos que muitas coisas no nosso país estão minando o nosso sistema de governo. Então não espere Estado laico até a volta de Cristo. Tá? Mas o texto diz que a besta as vencerá e matará. As duas testemunhas, ou seja, a igreja. Então, nesse momento, é importante lembrar de novo que tudo está no controle de Deus. Mas o que é que significa isso? Vencerá e matará. Bom, o ataque primário da besta é sobre a mensagem. E isso já está acontecendo. Tá? O evangelho da salvação, a doutrina bíblica reformada é concisa, ela é consistente, ela mantém a nossa fé viva e firme no Senhor, ela santifica as nossas vidas, ela nos prepara contra a apostasia. Tá? Doutrina bíblica reformada, é muito importante você entender isso. Então, já há um ataque a essa mensagem, porque essa mensagem, ela ataca diretamente Satanás. Tá? E aí é muito importante, às vezes as pessoas pensam e fazem concessões à Escritura que são terríveis. Uma delas, você quer aceitar Jesus? Meu Deus! Quem disse que em toda a Bíblia é transferido ao homem a capacidade de tomar a decisão de aceitar Cristo ou não? O homem está morto. É Deus que o aceita e é Deus que abre os seus olhos, os seus ouvidos e a sua mente, a sua boca e o energiza e o capacita para que pelo Espírito Santo ele possa dizer: creio, Senhor, creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo que devia vir ao mundo. Então, observe como que a mensagem do Evangelho, a verdadeira, pura e perfeita mensagem, já está sendo atacada. Outra forma de atacar é colocar Satanás num patamar de igualdade com Cristo, onde ele nunca esteve e nunca estará, em momento algum. Então, preste bastante atenção, porque o ataque da besta é contra a mensagem. Ela quer descaracterizar a verdadeira mensagem do Evangelho. Sempre foi assim. A primeira pergunta dele para Eva: não é assim que Deus disse, de toda árvore você não pode comer? Olha só como ele inverte.
E Deus disse o contrário: você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha a maneira como ele ataca o Senhor Jesus, tentando fazer uma inversão de prioridades. Porque a primeira coisa que ele tentou instigar o Senhor Jesus a fazer é transformar a pedra em pães. Quando o Senhor Jesus estava jejuando, exatamente para mostrar que não só de pão era o homem. Não era a prioridade do Senhor Jesus o pão físico, mas o espiritual. Então, esse é o ataque que a besta faz, é exatamente esse. Ele vai atacar a mensagem. Toma cuidado, você que não lê Bíblia, você que diz constantemente que não tem tempo para ler a Bíblia. Você tem tempo para tudo mais. Você tem tempo para ler todos os outros livros, tem tempo para estudar, tem tempo para trabalhar, tem tempo para dormir, você tem tempo para usar a internet, usar tudo que é rede social, mas não tem tempo para a palavra. Você já entendeu o perigo que você corre? A pessoa que não tem tempo para a palavra, o que ele vai fazer? A sua própria ação de negligência e de omissão já aponta para um ataque que você está sofrendo. Então preste atenção, tá? Então o objetivo da besta é atacar a mensagem e secundariamente os mensageiros. Porque é muito claro, ao atacar a mensagem, ela não está atacando os mensageiros, tá? Os mensageiros serão atacados depois, porque aí já é muito claro, o ataque já é muito claro. Ele já é bem definido. Tá? Enquanto a coisa está no campo da teoria, ele passa meio que desapercebido, não pela igreja. Mas quando ele ataca fisicamente, prendendo os mensageiros, matando os mensageiros, então aí a coisa já se torna bem clara. Então essa besta, ela ataca a mensagem e depois os mensageiros. E ela então vai matar os mensageiros para que a mensagem seja silenciada. Mas esse é o tempo que Deus estabeleceu. Acabou o ministério da pregação. Não tem mais, a igreja não irá pregar mais para os ímpios. Ela será alimentada com a palavra de Deus. Então, quando no fim dos tempos os incrédulos rejeitarem a mensagem, tá? Então Deus afastará tanto a mensagem quanto os mensageiros, permitindo que o anticristo mate os santos. É o que diz o versículo número 7. Né? Essa besta que surge do abismo, ela é trazida de lá pelo poder do Senhor. Ela pelejará contra as testemunhas, contra a igreja, e as vencerá, e as matará. Pois bem, a besta, ela não matará todos os crentes. Tá? Apocalipse 2:10 Apocalipse capítulo 2, versículo 10, achei que eu tinha colocado ele ali. Diz assim: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, e não todos, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, alguns. Versículo 7 aqui não é uma predição literal. Não é que a besta vai matar todo cristão fiel. Não é que todo cristão fiel será morto. Tá? Porém, meus irmãos, preste atenção. Deus requer que cada cristão fiel esteja preparado para morrer. E mais, Ele capacita cada cristão, cada crente. Ele já nos capacita no tempo que se chama hoje para morrermos por Cristo. Já fazemos isso diariamente. Morremos para nós mesmos e vivemos para o Senhor. Então, é importante entender que haverá crentes na terra quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Tá? Mesmo tendo esse domínio da besta, esse domínio do anticristo, haverá crentes na terra quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Serão poucos, sim, estarão em forte perseguição, sim. Mateus capítulo 9, 24, versículo 9 a 12. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. No dia que Jesus voltar, haverá crentes na terra. Serão poucos, mas crentes com a fé viva, crentes santificados, como o próprio Ló quando o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra.
Então a pergunta é, o que significa matará? Bom, o que significa matará? O que não existirá naquele dia, tá? Quando for concedida a besta subir do abismo, perseguir a igreja e matar, o que não existirá será a igreja local organizada como nós temos hoje. A igreja que é atuante no envio de missionários para o mundo inteiro, a igreja que é atuante no ministério da pregação da palavra, como eu estou fazendo neste momento. É essa igreja que não haverá. Nós não teremos uma igreja organizada. Nós não teremos uma igreja que está enviando missionários para o mundo inteiro e que está sustentando esses missionários. Nós não teremos uma igreja local de portas abertas, cultuando a Deus, pregando a palavra. Se você depois tiver um tempo, entra lá no site da missão Portas Abertas e procure lá uma pesquisa quais são os países que mais perseguem a igreja, que estão impedindo e fechando algumas igrejas para que elas não funcionem como a nossa funciona. Então, eles são crentes em casa, são crentes no anonimato, eles podem cultuar a Deus ali, desde que não incomode nenhum vizinho, e não podem fazer isso publicamente com uma igreja aberta, tá bom? Então, o que vai acontecer é exatamente que não haverá essa proclamação pública, não haverá uma igreja. É nesse sentido. Pensa na ideia de matar. O morto não fala, o morto não tem expressão. O morto está morto. Silenciou a sua voz. É este o ensino aqui. Amós capítulo 8, versículo 11 e 12, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Porque ela não existirá, a pregação não existirá. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente, correndo por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Esta igreja presente hoje na terra, ela não existirá. Mas, meus queridos, haverá os crentes, e a palavra que os crentes alimentaram diariamente, a palavra que o Espírito Santo cravou no nosso coração, que Ele registrou no nosso coração, essa palavra nos alimentará, ela nos sustentará, ela fortalecerá a nossa fé, ela nos manterá firmes dia a dia. Ele é o nosso alimento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Espírito Santo manterá a palavra viva no nosso coração, na nossa mente, nas nossas ações, moldando a nossa vida, fortalecendo a nossa fé, para não apostatarmos da fé, para não negarmos Cristo, para confessá-lo publicamente, tanto de palavra quanto de ações também. Então, é nesse sentido que a besta matará. Ele não haverá esta igreja, haverão crentes, mas não esta igreja organizada. Agora o versículo de número 8, e o seu cadáver, ou seja, o cadáver das testemunhas, ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Veja bem, vamos resumir isso aqui. A raça humana, ela se divide em dois grupos. É inevitável, não tem como. Cristãos e não cristãos. Cristãos e anticristãos. O reino de Deus, que é a igreja, e o mundo ímpio, representado por Babilônia e aqui pelo Egito também. Então o mundo se divide em salvos e condenados. E João escreve que o cadáver das testemunhas, ou seja, o cadáver da igreja, não é no sentido literal. O cadáver da igreja cujo testemunho público e oficial foi silenciado, porque não tem mais a igreja local pregando, e sufocado pelo mundo, jaz na rua da grande cidade. Não tem mais pregação na grande cidade. Silenciou a voz da igreja. Ela está morta. Ela não prega mais. Ela não proclama mais como ela proclama hoje. Está entendendo? É assim. É nesse sentido aqui. O morto, como eu disse, está morto. Ele não tem expressão nenhuma de vida, ele não tem sinal nenhum, ele não fala absolutamente nada. É nesse sentido aqui. Mas isso acontecerá porque a igreja já concluiu o seu ministério.
Tá? Isso não vai ser interrompido porque Satanás exerce um tipo de poder ou qualquer governo e vai impedir. Isso só vai acontecer quando Deus, em Cristo, dizer, a igreja concluiu o meu trabalho. Nós não sabemos quando é esse dia, mas o Senhor é que governa e que conduz. Então, quando concluiu o trabalho, pronto, ele silenciou a igreja. E agora ele permite esta besta ir e então atacar a igreja e não existirá. É lógico que isso acontecerá por leis, isso acontecerá por meio de governos, tá? Não adianta você tentar ir para a rua, descabelar, vão tirar esse governo, colocar outro, tirar esse ministro. Governos ímpios, que no nosso caso ocuparão o Supremo Tribunal Federal, ocupará o Senado, ocupará a Câmara dos Deputados, ocupará o próprio cargo de presidente. Eles criarão leis, quer sejam, lógico, que serão injustas, elas contrariarão a palavra de Deus, criarão leis para impedir. Certamente o nosso país deixará de ser laico, tá? Certamente. Mas isso está no controle de Deus. Então a igreja não poderá existir como ela existe hoje. Então a grande cidade não é uma cidade específica, a linguagem é figurada também, aponta para um mundo imoral e anticristão, aponta para as pessoas, quer seja de uma nação ou do mundo inteiro. É este mesmo mundo que crucificou o Senhor Jesus Cristo lá em Jerusalém. Aqueles que crucificaram o Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, anticristãos, anticristo. Eles estavam na cidade santa, mas a conduta deles não era santa. E a cidade já havia deixado de ser santa há muito tempo. Era uma cidade que foi fruto de profecias e de cuidado especial do Senhor, mas que a conduta da maioria dos seus habitantes não era santa. E eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, então, no meio do mundo, a igreja está morta. No meio do mundo, a igreja não prega mais, não proclama mais. Ela não mais existe como agência missionária. Ela não mais existe no meio do mundo para cultuar o Senhor, porque o culto também é uma maneira de evangelizar. Seus líderes foram mortos e sua voz silenciada. É isso que o texto apresenta. E isso prevalecerá por pouco tempo. É a manifestação babilônica e egípcia por pouco tempo. A Babilônia sempre foi o símbolo da imoralidade, da idolatria, de tudo aquilo que é prostituição. E o Egito é símbolo de escravidão. As pessoas viverão na sua imoralidade, na sua prostituição, na sua idolatria, escravizadas pelo pecado, e elas não terão mais a igreja para confrontar essas ações que levarão essas pessoas para o inferno. A igreja está silenciada, ela foi morta. É isso que os versículos 7 e 8 apontam. E eu quero finalizar fazendo algumas conclusões aqui, ou melhor, algumas considerações aqui. E essas considerações agora têm a ver especificamente conosco, igreja, os crentes em Cristo Jesus. Primeira consideração, a importância do estudo da Escritura, a importância da doutrina bíblica reformada, a importância do exame, da exegese correta da Escritura Sagrada, que começa quando você abre para a leitura. A Bíblia, ela nos proporciona o conhecimento correto. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então é muito importante examinar, é muito importante estudar, porque o conhecimento correto, ele transforma os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações. O ensino correto da Escritura nos aponta para Cristo, nos faz ver Cristo, ouvir Cristo e obedecer a Cristo, e ele também nos prepara para sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. É assim que todos os personagens bíblicos receberam esse pastoreio, esse apacentamento. O Espírito Santo foi derramado para nos guiar a toda a verdade, nos ensinar a toda a verdade. Então, o ensino correto da Escritura fortalece a fé e nos mantém firmes na confissão pública que nós fizemos. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo,
2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus já nos concedeu tudo o que nós precisamos para conhecê-lo, para servi-lo, para obedecê-lo, para resistir firmes na fé, para não cair nas ciladas do diabo, nas armadilhas do inimigo. E agora eu quero me dirigir diretamente a você, meu querido membro da igreja. Seja dedicado. Você tem tempo, e o tempo que Deus te deu para que você estude a palavra de Deus, para que você conheça a palavra de Deus. Então aproveite essas oportunidades, estude a palavra de Deus. Nós temos um estudo bíblico que é muito pouco frequentado por pessoas que não trabalham na quarta-feira, que não estudam na quarta-feira. E eu digo mais a você, se eu fosse você, mediante aquilo que a palavra de Deus é, e das coisas que o Senhor já revelou que irão acontecer, eu abriria mão de um tempo de estudo, de um tempo de trabalho. É lógico, se você não estiver dentro da faculdade, nem dentro da empresa, se você estiver fazendo isso em casa, abriria mão disso, eu refaria a minha agenda para participar do estudo bíblico. Não pela pessoa que aplica o estudo bíblico, tá? Mas pelo próprio estudo da palavra, que é o Espírito Santo que nos revela. Então pense bem, leve com muita seriedade a questão doutrinária, estudar a palavra de Deus. Nós temos ferramentas riquíssimas, os nossos símbolos de fé. Meu Deus, que material precioso, profundo, conteúdo bíblico. A maioria dos crentes nunca abriu os símbolos de fé que eles confessaram. Tome cuidado, tome muito cuidado com os crentes meramente nominais. Minha segunda consideração: o ensino correto das Escrituras nos proporciona identificar o anticristo. Como eu li há pouco para vocês, Mateus capítulo 7, do versículo 21 até o versículo número 23, Jesus exorta: pelos seus frutos os conhecereis. Quando o anticristo, quando o falso profeta prega a palavra, aos ouvidos do cristão ele diz: opa, isso aqui não está de acordo com a Escritura. O Espírito Santo nunca permitirá que o cristão seja enganado. Mas, meu querido, cristão que é cristão examina a Escritura, estuda a Escritura. Ele se apropria do privilégio de ter uma igreja fiel. E ele come a palavra, ele examina a palavra. Então, tome bastante cuidado. O ensino correto da Escritura nos proporciona identificar esse anticristo. A ação dessa besta: pelos seus frutos os conhecereis. O anticristo usará a Escritura, mas de forma errada, na interpretação errada da palavra de Deus. Terceira consideração: nós devemos desfrutar dos cuidados da igreja local enquanto possível. Deus tem nos agraciado no nosso país e em alguns outros países. Nós temos a igreja local, onde ali Deus instituiu uma liderança, onde Deus tem mantido a fiel pregação do Evangelho, onde Deus tem mantido o culto público, onde nós podemos nos reunir para orar, para estudar a palavra, para cultuar o Senhor. O trabalho de uma igreja local, ele é extremamente importante para o fortalecimento da fé, para o desenvolvimento da sua salvação, para a santificação da sua vida. Mateus 16, 18, as palavras do Senhor Jesus: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja local que você pertence, ela é uma legítima representante do reino de Deus aqui na terra. É por meio dela que Deus proclama a sua palavra, é por meio dela que Deus administra os sacramentos do batismo e da Santa Ceia, é por meio dela que Deus congrega os seus eleitos, é por meio dela que ele santifica, prepara e envia os seus eleitos para pregar a palavra enquanto há tempo, enquanto o tempo não chega ao fim. Portanto, valorize a igreja presbiteriana que você faz parte, procure a igreja, faça parte, envolva com os trabalhos da palavra, os trabalhos que a igreja prepara, o estudo da palavra de Deus. Nós precisamos da igreja local. Não a menospreze, não
a despreze. Nós precisamos da igreja local. Ela não precisa de nós. Deus não precisa de mim. Ele não precisa da minha vida. Ele não precisa do meu ministério. Ele tem usado a minha vida, o meu ministério, para me abençoar, santificar a minha vida, para me encher com o Espírito Santo. E usando a minha vida, o meu ministério, para abençoar outros. Mas a igreja não precisa de nós. Nós precisamos da igreja. Então aproveite o máximo que você puder da igreja local para desenvolver a sua salvação e fortalecer a sua fé. Há muitos membros da igreja que estão ausentes há muito tempo. É hora, Deus está dando oportunidade a você de entender a importância da igreja que você faz parte. Uma igreja que não é perfeita, onde nós, liderança, nós não somos perfeitos, mas nós estamos procurando conduzir as pessoas ao ensino correto da palavra de Deus. E a minha quarta e última consideração: nós devemos estar preparados para morrer por Cristo. Você está preparado agora para morrer pelo Senhor Jesus Cristo? Por causa do nome dele, da palavra dele, da igreja dele? Nem todos os crentes morrerão por causa do evangelho. Mas todo crente deve estar preparado e disposto a morrer por Cristo. No livro do profeta Daniel nós temos 2 casos de pessoas que mostram... Desculpa. 2 casos de crentes que mostram estar preparados para morrer por Cristo e com Cristo. Tanto o capítulo 3 quanto o capítulo 6. Mas eu quero só citar o capítulo 3, porque esta é uma realidade que ela é produzida pelo Espírito Santo, no exercício da fé, no verdadeiro dom do amor e pela capacitação da palavra de Deus. Daniel 3, 17 e 18. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O crente sempre estará pronto por Cristo a morrer por ele e com ele. Glória a Deus por isso. O verdadeiro crente não se apostata da fé. O verdadeiro crente não nega o Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro crente não abandona a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele não abandona a palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, porque isso é o pastoreio de Jesus com cada uma das suas ovelhas. Meus amados irmãos, certamente Deus nos manterá firmes nele até o dia final. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus bendito, no nome do Senhor Jesus, conduza a tua palavra ao nosso coração. Fortaleça a nossa fé. Dá-nos, ó Deus, disposição dobrada, amor correto com o Senhor, para com a tua causa, a tua igreja, porque nós dependemos completamente disso. Continua a nos apacentar, nos pastorear, continua nos conduzindo dia a dia nesse mundo perverso, continua nos conduzindo com firmeza na fé, na autoridade, no poder, na unção do Espírito Santo, pregando a palavra, vivendo a palavra. Continua, Deus, conduzindo a tua igreja como só tu podes e tem feito e fará, preparando-nos dia a dia para o encontro pessoal com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, clamamos uma bênção para a Igreja Presbiteriana no Jardim Sul. Pai, mexe conosco. Pai, nos incomoda. Pai, confronta cada um de nós, aqueles que estão sendo omissos, aqueles que não estão com os olhos abertos. Tenha misericórdia, Senhor, para que vejam através da Tua palavra a Tua bondade, a Tua misericórdia e o tempo que o Senhor está nos concedendo. Fortaleça-nos como conselho, fortaleça-nos como igreja, para que nós possamos viver o Teu reino com toda a nossa força, para que possamos viver na Tua presença e na completa dependência do Senhor. Dá-nos a ação, a unção e o poder do Espírito Santo para pastorear essa igreja e conduzir esse povo mediante a Tua palavra na presença do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós avançamos um pouquinho, 10 minutos aqui do tempo, estamos chegando ao final dessa transmissão. Na quarta-feira, com a graça e permissão do Senhor, nós vamos continuar a partir do versículo de número 9. Que Deus continue a abençoar a sua vida. Que Deus continue a santificar a sua vida e toda a sua família. Um grande abraço a todos e logo mais, às 18 horas, nós, se o Senhor permitir, faremos a transmissão de uma palavra voltada para a família. Grande abraço e
e até lá, se o Senhor assim nos permitir.